Olá, boa noite. Boa noite a todas, a todos. Sejam muito bem-vindos ao meu perfil aqui no Instagram. Já tinha um tempo, né, que eu não fazia uma live, e desde o final do ano passado, novembro do ano passado, outubro, novembro, e acho que todo mundo ficou um pouco cansado, né, de tanta live, mas foi o que, na verdade, o que nos salvou nesse período, né, de reclusão. E ainda que, né, tivessem proliferado aí várias lives, e foi muito positivo e para nós, né, termos essa forma de troca né, de humanidade, de informação, de solidariedade. E, enfim, eu mesma cansei de fazer tantas lives, mas hoje, avaliando, né, esse tempo todo que nós estamos aí vivendo a pandemia, eu acho que foi muito positivo esse positivo, essa alternativa, né, que nós encontramos, e que eu acho que definitivamente essa experiência pandêmica mudou os rumos da comunicação, do estar no mundo, das aptidões, das estruturas, inclusive da docência, muito particularmente, que me toca, e penso que nunca mais vai ser a mesma coisa. Então, infelizmente, né, a coisa parece que sem controle. Temos aí uma série de dificuldades, né, no nosso governo para, enfim, salvar vidas e poupar tantos de sofrimento. Mas espero que a gente fique livre dessa situação o mais breve possível, e tente, né, num contexto em que não tem nada de positivo, colher algo de positivo que seja o aprendizado. E eu acho que o aprendizado de lidar com o outro virtualmente talvez seja o que nós aprendemos, né, no pior dos contextos, da pior maneira possível. E hoje eu resolvi fazer essa live porque nós estamos, né, discutindo atualmente a questão, primeiro, a discussão da tortura, né, da afronta a direitos fundamentais, das formas de violência contra a mulher. Esses temas sempre rondam as pautas que eu assumo, e seja como professora, seja como gestora, né, e como cidadã, claro, como mulher. E aí, né, eu recebi da Isabela Damasceno, que nesse semestre é minha estagiária de docência. Ela é nossa liderança do corpo discente da Faculdade de Direito da UFMG, no nosso programa de pós-graduação, é mestranda nossa, e de quem eu sou co-orientadora. E a Isabela sempre muito atualizada e articulada, e envolvida em temas políticos, inclusive temas muito polêmicos, como um tema que ela conduziu sobre a questão da negritude e do racismo estrutural, uma briga que ela comprou há tempos atrás, inclusive com a OAB, ou não a OAB enquanto instituição, mas algumas pessoas vinculadas à OAB. Então a Isabela nunca se furtou de enfrentar questões polêmicas e se posicionar. Inclusive, eu preciso anunciar que ela é a nova representante discente da nossa comunidade acadêmica nos encaminhamentos da coordenação das relações internacionais da UFMG. Então, a Isabela tem ocupado um espaço muito positivo, muito importante, belíssimo hoje, dentro da Faculdade de Direito da UFMG e da Universidade Federal de Minas Gerais. E Isabela, eu estou acenando para ela que ela já está aqui, me fez uma provocação há tempos atrás, porque ela assistiu a um documentário, né, acho que na Netflix, ouviu um podcast e comentou comigo, falou: vamos tentar fazer uma live com as mulheres que estão envolvidas nessa situação, que ficou conhecido como o caso Abage. E eu falei: vamos primeiro porque nós somos juristas, né, sendo da área jurídica, a gente se interessa pelo tema e faz questão de ouvir sempre as pessoas envolvidas em qualquer questão jurídica, que é, antes de tudo, uma questão social.
Segundo, porque nós estamos tratando com mulheres. Terceiro, porque estamos tratando de algo que é inadmissível, né? Como diz o Luiz Roberto Barroso, é uma desonra na história do Brasil, que é a tortura, né? Então, por isso é que nós achamos que era oportuno fazer essa live para poder a gente conversar um pouco, né, com a Beatriz Abage, que hoje ela é organizadora, né, liderança de uma campanha que é a campanha Inocentes de Guaratuba. Nós tivemos aí um processo longo, a história de julgamento, né, desse caso foi o mais longo, o júri mais longo da história do Brasil, demorou, me parece que 34, 35 dias para se chegar a um veredicto. E há muita coisa por trás disso que a gente queria, né? Sobre o que a gente queria poder refletir. Eu, particularmente, como professora de direito e como mulher, né? Como cidadã. Então, Isabela, eu queria te adicionar aqui para a gente começar a nossa conversa. Aqui, tô te. Eu não sabia que o Instagram podia agora ter mais que 2 interlocutores, a menos, né? Em novembro ainda eram só 2. Isabela que me comunicou hoje que pode mais. Ei, querida, boa noite. Boa noite, profa. Tudo jóia? Obrigada pelas palavras de carinho. A Beatriz também está aí já para gente, que é a nossa convidada de honra. Eu não vi ela Adiciona, né? entrando. Eu vi a Sheila. Entrou. Tô vendo aqui, deixa eu ver. Vou achar a Beatriz aqui para dar as boas-vindas a ela, agradecê-la por esse diálogo conosco nessa noite. Estou vendo que a live está sendo muito visualizada, claro, né? É um tema de extrema Eu, importância. Oi, Beatriz. oi, Prazer Oi, em tê-la. Beatriz. é meu. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda e eu quero te agradecer muito por você ter aceitado esse convite nosso de vir aqui conversar um pouco sobre essas questões e quero te desejar, desejar para a nossa noite que nós tenhamos reflexões aqui realmente que façam diferença para nós como seres humanos, como mulheres, e sobre a justiça no Brasil, né, e sobre preconceitos, não só da justiça, mas da sociedade brasileira. Eu queria saudar a sua presença aqui e te agradecer muito por ter aceitado esse convite meu e da Isabela. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando, não só em meu nome, como o nome também dos outros 6 acusados, além de mim, são 7. Então, a gente agradece também a oportunidade de poder estar falando. Hoje, graças a Deus, está tendo um pouquinho de voz. Tô vendo que você tá um pouco rouca, mas eu, como adoro o seu sotaque, eu tô prestando atenção no sotaque, eu não tô prestando atenção no timbre. É de tanto falar, cara de falar. Beatriz, eu vi a sua foto, né, que a gente fez o cartaz, e eu achei você uma mulher belíssima, eu não tinha visto foto sua, eu lembrava de foto sua mais jovem, você me parece, né, que agora tem mais ou menos a minha idade, Eu 57. Não tem eu, problema. eu achei você muito, muito jovial, muito vigorosa, e eu queria começar a nossa conversa. Nós temos pouco tempo, Isabela, mas se cair, talvez a gente volte, porque eu não sei se ainda está limitada a 1 hora, né, de Sim, tá fala, porque limitada a uma eu hora. acho que a questão que Para nós temos gravar, aqui para né? poder para gravar, para discutir, eu queria deixar gravado, claro. Então, se passar um pouco, a gente volta, Isabela, e você segue também, porque nós combinamos, fiz um combinado com a Isabela, de que eu ia começar a conversa e ela ia seguir. Mas eu acho, Isabela, que a gente pode fazer um bate-bola aqui sem Vamos nenhum fazendo problema, junto. porque, na verdade, nós queremos é ouvir a Beatriz. Né? Então, eu acho que nosso protagonismo aqui acaba, né, é zero. A gente está querendo lançar questões para ouvi-la. Eu acho que isso que é o mais importante, né, na nossa noite. Isso que é o Mas se passar objetivo. um pouquinho. Quando eu vi, Beatriz, eu fico até, antes da gente começar, passar para a professora Maria, fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Seu caso em si me tocou muito, enquanto conselheira de Educação e Direitos Humanos, as arbitrariedades do caso Evandro. O caso Evandro começou quando eu nasci. Então, eu não posso falar que eu vi o caso Evandro quando ele estava no seu auge. Mas ver, ter acesso, eu ouvi, parabéns, inclusive, ao Ivan, né? Que teve essa iniciativa. Eu acho que essa visibilidade que ele deu na Rede Globo,
ao caso, Evandro, foi muito importante, tanto que eu acho que no começo para você foi um pouco difícil, porque ele tenta relatar da forma como aconteceu, demonstrando todos os lados. Então, assim, no começo, nos primeiros capítulos, né, dá uma carga muito negativa, tanto para vocês quanto para os outros 6 acusados. E depois, quando o caso vai se desdobrando, nós vamos entendendo todos os meandros. Então, assim, muito obrigada. Eu sei que você deve estar sendo muito assediada por estar em voga todo o caso, né? Então, eu agradeço muito em nome da professora Maria também, que está aqui, por você ter aceitado. Então, eu passo a palavra, professora, que aí você começa e depois eu faço algumas perguntas. Tá bom. Eu que agradeço também. A gente quer mais te ouvir. Quando eu comentei essa nossa live, Beatriz, com algumas pessoas, eu ouvi assim, duas frases que me incomodaram. Primeiro, me perguntaram se eu conhecia o processo, porque é claro que a gente, como advogado, sabe, né, que tem aquele lugar comum que não está nos autos, não está no mundo. E segundo, que alguns advogados criminalistas questionaram a minha posição ao fazer esse encontro, essa conversa com você. A minha resposta foi óbvia. Aos criminalistas que eu não tenho nenhuma pretensão de tratar essa questão tecnicamente e as tecnicalidades não me interessam aqui. E para aqueles que me perguntaram se eu li o processo, eu falei que não li e fazia questão de não ler, até porque o processo é intransponível, né? Imenso. E eu não queria conversar com você com um olhar técnico, com um olhar de alguém que quer tratar da questão do seu ponto de vista advocatício, do seu ponto de vista técnico-jurídico estrito. Eu queria conversar com você como uma mulher e como professora de direito e que há muito tempo milita, mas militar às vezes é um termo que não é muito bem compreendido. Leciona e escreve, publica nas questões de direitos humanos e também da mulheridade, da feminilidade, da condição da mulher no mundo. Então, a questão que eu queria colocar para você é, primeiro, eu não estou aqui para poder falar tecnicamente, eu não queria saber, até porque quem quiser saber tecnicamente pode ir aos autos, se tiver curiosidade, né? E tem aí uma série de documentos, inclusive fizeram uma matéria belíssima sobre você, sobre a casuística na Isto É, uma matéria exaustiva, com muitos detalhes. Então, o propósito aqui não é discutir a questão do seu ponto de vista técnico. Eu queria ouvir você como um ser humano que viveu tudo isso, uma casuística única no Brasil, absurda. A gente sabe que quando aconteceu a morte, né, do menininho, do Evandro, já havia um menino que tinha sido assassinado e que esse caso nunca foi desvendado, que ele tinha sido assassinado 2 meses antes. Eu até anotei o nome dele, que desapareceu, né? Leandro Bossi, nunca foi encontrado o corpo dele. E aí a questão que eu coloco para você inicialmente, antes de entrar no que você sofreu, né, como pensar essa questão social de que a justiça, para criar um bode expiatório e dar uma satisfação qualquer para a sociedade, né, punibiliza qualquer um, e aquela pessoa que pode ter feito isso, inclusive o caso do menino desaparecido nunca foi resolvido, pode estar aí, né, à espreita, ou já cometeu outros crimes. Como é que você vê esse processo, do seu ponto de vista, dessa necessidade da satisfação social para uma sociedade enraivecida, levada na onda do processo de ódio, e também envolvido numa mística que parece que seduz muito as pessoas. Então, eu queria saber a sua opinião inicial sobre isso. Antes, queria responder isso aqui, caso queiram discutir a questão técnica, eu estou à disposição, porque a gente conhece um pouquinho desse processo, então os criminalistas, colegas, vocês quiserem discutir essa parte, estou à disposição. A questão que você perguntou, né, como que a gente vê a população antes, naquele período, e hoje não muda muita coisa, porque assim, as pessoas vão sempre pelo ouvir dizer o que a mídia fala, o que a mídia disse, e nunca procuram saber quem era aquela pessoa, o que ela fazia, como que ela vivia. Então, nenhum de nós, né, somos 7 acusados, nunca teve antecedente criminal, todos viviam, né, as suas vidas ajudando as pessoas. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa. Então, as pessoas ouviram dizer e nos condenaram, né, pela própria mídia. Por quê? Porque o Estado precisava dar uma resposta à sociedade, né? A sociedade estava com medo, porque haviam várias crianças desaparecidas, tanto no estado do Paraná como em todos os estados, né, o desaparecimento de crianças. E em Guaratu, desapareceu Leandro Bossi em fevereiro, em abril desapareceu Evandro.
Então, o Estado precisava dar uma resposta para a sociedade. E foi aí que veio a resposta, né, através de uma denúncia de um cidadão, que foi a Procuradoria de Investigação Criminal, e lá foi acatada essa denúncia e vieram os policiais militares, que não é a polícia judiciária, né, para tirar a confissão, entre aspas, né, porque nenhum de nós nunca confessou, isso é uma mentira. E quando as pessoas falam, por que não falou na primeira vez? Nós falamos desde o primeiro momento que fomos torturados, né? A gente não falava a palavra tortura, a gente falava apanhamos, né? A gente apanhou, a gente levou choque. Os homens, Oswaldo, Davi e De Paula, não poderiam falar no momento, eles não estavam acompanhados de advogado, estavam a vida inteira acompanhados de torturadores e também de agentes do Estado e agentes prisionais. Né? Então, como que eles iam falar? Aí chegou um momento que eles falaram com um delegado, né, tudo que estava acontecendo e mostraram as marcas de tortura. Então, é assim, foi realmente uma resposta para a sociedade que o Estado queria. E foi dada essa resposta, né? Foi inventado uns culpados, né? 7 culpados, no caso. Acho que alguém que foi. Como é que você, quer dizer, como é que chega, né, a questão da bruxaria? Porque nós nunca ouvimos falar em bruxos, né? Por crimes mais hediondos que foram cometidos, não foi atribuída a nenhum homem a prática de bruxaria, né? Oi? É até uma questão como que de chega mulher isso, mesmo, né? Por que isso? Segundo o seu sentir. O meu tá travando ou o teu? A mídia, o EA, bruxas e bruxos, são o que há de mais, que as pessoas têm mais curiosidade. Sim, agora sim. Voltou? Eu não sei se ouviram. Eu tô... Exatamente. Oi? Voltou? Voltou? Sim. Imprensa. Agora não sei se escutaram ou não. Então, estão me ouvindo? Agora sim, Agora sim. professora. Voltou aqui normal? Voltou normal? Sim. Voltou. Então, assim, você assim, essa questão. Vamos passar direto ao tema da questão da tortura. Foi do nada. Resolveram imputar a vocês determinadas práticas. É óbvio que vocês negariam e negaram. E como que foi isso? Essa trágica experiência já assim de largada, sendo, né, coagida a confessar algo tão absurdo, né, sem provas, sem nenhum lastro anterior. Ou seja, para obter a confissão, como que foi feito? Eles sequestraram todos os acusados, né? Primeiro foi sequestrado o Oswaldo Marcineiro e o Santos Soares, eles foram sequestrados, levados para uma casa do ex-presidente Stroessner, e ali ficaram sendo torturados a noite toda. Pela manhã, eu e minha mãe fomos sequestrados, eles invadiram a nossa casa, dizendo que queriam prender a psicóloga e a minha mãe. E, enfim, eles não tinham mandado, não tinha nada. E os advogados falaram, não vamos até o fórum. Advogados que não eram criminalistas, eram da prefeitura. A gente foi até o fórum da cidade e eu, como estava de braço dado com a minha mãe, fui sequestrada com ela. Quem nos sequestrou foi o torturador Valdir Copete Neves. Ele nos sequestrou de dentro da sala do fórum.
E dali a gente foi levada para uma chácara e torturada um dia todo para confessar, para dizer aquilo que eles mandavam dizer. Então, a gente errava, era choque elétrico. A gente errava, sabe? Você errava uma palavra, voltava a te torturar. Então, tem momentos que eu até questiono quem que eles querem que fale, o que que eles querem que fale, porque você não aguenta a tortura, né? E escutar tua mãe gritando também, você sendo torturada, gritando. Então, é bastante difícil conseguir enfrentar isso. Eu tinha certeza que ia morrer. Todos nós, assim, minha mãe também, eu acho que tinha certeza que ia morrer. Então, por isso eu comecei a deixar essas dicas no meio das gravações, que eu sabia que eles estavam gravando. Eu falei, não é possível, alguém vai descobrir, vai ver essas filhas, vai ver que a gente é inocente, que não existe nada disso. Mas pode ver que a gente não fala nem no nome de Evandro, né? A gente fala o menino, né? O menininho, porque a gente nem sabia quem que eles queriam que a gente falasse, né? Era exatamente a frase que ele mandava falar e a gente errava, eu errava exatamente para verem que eu estava sendo torturada e que aquilo não era verdade. Então, Beatriz, assim, tem são dois momentos bastante momentos. difíceis. Tem dois momentos nas gravações que Oi? são momentos que me tocam muito. Tem dois momentos nas gravações das fitas que foram descobertas agora, né? Que eu acho que alguém propositalmente sumiram com essas fitas. Que é o momento que você fala, meu Deus, eu estou inventando isso tudo. E aí eles cortam a fita. E em outro momento, onde ele fala de uma maneira assim, que eu acredito, se você não falar o que a gente combinou, se você não falar o certo, não sei se ele usa esse termo, a sessão vai continuar. Sessão de quê, né? De tortura. Então, assim, esses dois momentos para mim deixam muito claro o que você viveu para confessar aquele caso. E isso que foi gravado, né? O que a gente sabe, eu vi pelas pequenas gravações. Tem Eu mais, imagino que tá extra fita. O que vocês viveram. Então, assim, tem eu mais. acho que é um caso muito triste da gente pensar que a Justiça do Paraná, a Justiça brasileira, aceitou isso como prova durante todos esses anos. Então, eu vejo com uma tristeza e imagino a você, essa é uma das perguntas. O que você pensa? Você fica indignada, a revolta, porque você foi presa por causa disso. Então, eu queria ver sua. É lógico, a indignação, a revolta no início, sempre falo que passou por vários momentos. Mas agora é o momento de luta. A gente tem que lutar e tem que mostrar tudo que a gente passou para que não aconteça com outras famílias. Nós já passamos, estamos superados, supera uma tortura. Sempre tem os momentos ruins, mas a gente está tentando fazer dessa coisa ruim que vire pelo menos uma coisa boa, que é fazer com que as pessoas percebam que não podem violar os direitos do outro, né? Que não é os direitos humanos de A ou B, são de todos. Assim como violaram o meu, violaram dos 7, podem violar de qualquer um. Então, por isso a gente sempre tem que estar pontuando e falando e se expondo. Por que se expor nesse momento, né? Por que eu comecei a falar com o Ivan? Porque a vida inteira a gente está lutando para provar a nossa inocência e ninguém vai nos. E eu sempre falei, nós todos sempre falamos, né? Eu, minha mãe, os outros acusados, a gente sempre falou da nossa inocência, né? O Ministério Público e a Justiça que nunca nos ouviu. As torturas eu contei no júri, todos contaram as suas torturas, mas nunca fomos ouvidos. A questão, não tinha fita original, mas tinha uma fita que quando falava assim, diga que você matou a criança. Eu falava, tá, eu matei a criança. Esse tá, eu dizia para provar que eu estava sendo obrigada a falar. Eu dizia, tá, ó, falando aquilo que está mandando. Então, isso já tem desde a primeira fita que tá nos autos, né? Na verdade, as autoridades estavam achando muito bom que tinham resolvido o caso, só que não resolveram o caso. Né? Ele estava tão satisfeito para o Estado, porque não foi investigado de quem é uma alçada de menina que foi encontrado no mesmo local que foi encontrado o corpo que diz ser do Evandro. Então, como que o Estado investigou? Quem é aquela menina? De quem é aquele corpo? Quem é aquela família? Então, o Sim. Estado. Travei? Eu que travei? Professor. Voltou. Oi. Voltou.
Voltou, professora? Voltou. Eu não sei porque essa internet está tão ruim. Mas, Beatriz, o que você na época sentiu do meio? Elas tomaram partido, elas defenderam vocês, elas foram agressivas, as mulheres foram mais companheiras. O que você tem na sua memória, né, de como o meio reagiu ao que vocês estavam vivendo? Naquele período, Sim, em sim. 1982, nós somos ninguém quase nos defendia, só as pessoas que conheciam a gente. As mulheres só julgar até hoje. E perceber tudo que a mulher passou. Hoje as maiores são mulheres. Por tempo que pareça, existe doutora no meu júri. É mulher. E eu contei a doutora, né? Então, a gente fica indicando só a mulher, o homem. As pessoas não estão acostumadas a pensar. Elas escutam a notícia dada pela mídia e tomam como verdade. Simplesmente isso. Não costumo pensar e questionar. Opa, eu estou vendo essa acusada. A pessoa está marcada. Quantas vezes a gente olhou a televisão e viram as pessoas presas debaixo de cabeça para não aparecer as marcas? A tortura existe no Brasil. Continua existindo. E os torturadores têm que ser punidos. Porque, afinal de contas, o Brasil ele é civilizado. E tem que ser denunciado. Existem várias convenções interamericanas que o Brasil é signatário. Desde já de 1989 já tem. Então, os torturadores têm que ser responsabilizados para que isso não aconteça no Brasil. Sim, você foi absolvida e depois foi aberto um outro julgamento, né? Foi a constituição de um novo júri em 2011, né? Então, você, na verdade, você foi absolvida, né? Isso tem que ficar claro, porque as pessoas tratam a situação como se você tivesse sido condenada. Na verdade, houve um recurso do Ministério Público, mas originalmente, pelo júri que foi constituído originalmente, você não foi condenada. No segundo julgamento, a sua mãe não foi a julgamento, né? A dona Celina Abajo, porque ela já estava com 72 anos à época. Mas sim, você foi a novo julgamento. Quer dizer, qual que foi a sua percepção da interpretação dos jurados naquela ocasião, entre 92 e 95, quando você, inclusive, foi presa e ali você foi absolvida? Em 98 a gente foi absolvido porque houve os jurados conheceram o que tinha nesse processo, que era nada. Foi exaustivamente visto com várias testemunhas, com os peritos todos. Os peritos divergiam entre si. Então, eles puderam realmente ver, escutar a fita de tortura. Tem uma das fitas que aparece na mídia, eu no ferry-boat, o policial mandando eu falar e ele torcendo o meu braço. Então, aparece isso na filmagem. Os jurados também viram. Todas as situações tiveram oportunidade de ver. Em 2011, com o novo rito do Tribunal do Júri, o júri foi em um dia. O segundo já estava decidido. Foi onde eu fui condenada. Ora, num processo desse volume, como que os jurados podem entender todo o procedimento que houve? Não iam entender nunca. Eles já vão pensando naquilo que a mídia falou. Você já entra no Tribunal do Júri condenada. Qualquer caso midiático já entra no Tribunal do Júri condenada. Não existe. O de 98 é porque aconteceram 34 dias de debates, exaustivamente, entre defesa e Ministério Público. E as testemunhas, claro, que foram todas apresentadas. Dizem que nós não temos testemunha. Nós temos sim. Só que as pessoas acham que a gente não tem porque um padre resolveu não testemunhar. Mas nós temos outras testemunhas que dizem, é amigo. Tá. Então a gente tem que ter testemunha de inimigo, né? Porque se não é amigo da gente, quem é que vai testemunhar? Então, assim, são esses absurdos que acontecem e a gente fica indignado. E por isso que eu fui fazer a faculdade de Direito, para tentar entender um pouquinho esse processo, né? E não entendi até hoje, porque desde o início é um processo que é de exceção, né? O tribunal também foi de exceção, porque foi desaforado de Guaratuba para São José e de São José para Curitiba.
três desaforamentos, né? Sem motivo nenhum. Era Guaratuba, São José. Se não desse São José, tinha que voltar para Guaratuba. Não, foi desaforado 3 vezes. Por quê? Porque a gente foi absolvido em São José. Então, ilegalidades assim, em cima de ilegalidades que eu sempre observei. E mesmo a gente falando, os advogados lutando, nunca foram ouvidos. E, aliás, todos os Sim. nossos advogados lutaram sempre, todos. Mas não tinham voz e não adiantava. O TD 98 foi porque os jurados ouviram todo o processo, leram todo o processo e viram tudo que não tinha nada. Sim. A minha pergunta, desde o primeiro momento que eu tomei conhecimento desse caso, foi o que mudou substancialmente em termos de provas, e você formado em direito, sabe como o laço probatório na área criminal é fundamental, em 13 anos. Quer dizer, em 13 anos aconteceria de se perder prova e não de você angariar mais formas, né, de demonstração do crime. Você acha, Beatriz, assim, com a sua experiência jurídica, como alguém que, né, viveu esse tipo de, né, de caça, aí sem fazer trocadilho, de caça às bruxas. Isso é Sim. fazer esse tipo, né, esse tipo de prática. A gente sabe que seu pai foi prefeito, você é de uma família de políticos. Você atribui isso a algum esquema persecutório politicamente à sua família? A prática política de vocês, a projeção que vocês tinham? Eu acredito que foi realmente uma resposta que o Estado tinha que dar para a sociedade. E daí uniram o útil ao agradável. Como tinha que ter essa resposta, né, para a sociedade, eles uniram o útil ao agradável. Especificamente de uma pessoa ou outra, não. Foi um conjunto de sucessão de erros e que todo mundo errou, não tinha mais como voltar. Então, foi essa sucessão que levou a esses 30 anos a gente lutando para provar a nossa inocência, né? Não foram quase 30 anos, né? 29 anos. Foi 13, foram 29 anos. Para aparecerem Beatriz. as fitas que a gente sempre falou desde o início. Oi. E como que foi a sensação de... Sim, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Tô ouvindo. E qual foi a Sim. sensação de você ouvir essas fitas depois de 28 anos, que possivelmente ficaram perdidas, porque o Ministério Público alega que vocês subiram com as fitas e ficou aquela coisa toda. E qual foi a sua sensação de ouvir? Porque, de certa forma, é uma sensação muito triste, né? Porque nós estamos falando de fitas, de uma montagem, que para mim é claro aquilo. Qual é a sua sensação de depois de 29 anos, onde você foi presa? É uma vida praticamente à sombra de um caso. Você tinha sua vida normal, Sim. Você tinha sua profissão, você tinha sua cidade. Eles praticamente te apedrejaram. E aí também entra na questão que você começou a falar. Depois eu queria que você retornasse das questões das bruxas, né? Eles se criaram, fantasiaram. Eu vejo que isso prejudicou, inclusive, as religiões de matrizes africanas na história de Brasil, porque é uma criminalização que fizeram com as religiões de matriz africana. E você poderia Sim. exercer a sua religião, as suas práticas religiosas livremente. E por uma coisa mínima, eles colocaram toda uma história de ritual, de magia negra, uma história que é totalmente fantasiada. Então, eu queria muito saber de você a sensação de ouvir essas fitas depois desses longos anos e ser denominada bruxa, ser colocada como bruxa. O que você vê que aconteceu com as religiões e nessa história de Brasil, tanto no Paraná, enquanto também Brasil? Assim, a sensação minha no momento, eu nem lembrava qual que era, mas assim, de medo que estava ouvindo aqui, e de alegria, tristeza e alegria. Por que alegria? Porque ali estava a prova, que a gente sempre falou que tinha sido torturada. Então, estava claro, não tinha como alguém negar nessas fitas que não houve tortura. Então, eu falei, meu Deus, depois de 29 anos, a gente vai conseguir provar a nossa inocência. Então, assim, um misto de alegria, né, e tristeza ao mesmo tempo. Você está ouvindo e lembrando daqueles momentos. Eu falava sempre, eu não sei como é que eu reagi na hora. Eu só vi mais ou menos a série como que eu reagi. Porque a gente leva um susto. Mas você ouvir
você fica ouvindo aquilo e fala, meu Deus, sou eu mesma. Olha eu falando ali, tudo aquilo que eu sempre disse. Está ali provado. Então, e a alegria também é que tá. Você vai conseguir agora lutar e provavelmente, né, para a justiça. Porque para a justiça nós ainda somos condenados, nós ainda somos bruxos, né? A questão de bruxaria é um absurdo. E isso acontece até hoje. Em casos midiáticos, essa semana, a gente está vendo que partiram terreiros de Umbanda para dizer que fulano de tal praticava magia negra. Gente, isso é um absurdo, porque não existe. Não existe, isso é satânico pânico, que nem diz o Ivan. Então, os centros de Umbanda, todos denunciando essa violação dos terreiros deles, de policiais entrando e quebrando tudo, né? Porque é uma prática religiosa, cada um tem a sua, respeite a do outro. Por acaso alguém vai entrar numa igreja, lá quebrando tudo, às vezes aparece algum louco que vai quebrar a imagem, né? Mas respeitam. Né? Por que não falam de magia negra em outras religiões também? Porque não existe nenhuma religião. É um absurdo o que dizer que seja a Umbanda e o Candomblé. Acham que é bruxaria mesmo. Então, porque eu frequentava, minha mãe sempre foi católica, porque eu frequentava e o Oswaldo Marceneiro era novo na cidade, foi inventado todo esse absurdo da cabeça de uma pessoa que ou é muito ruim ou é um doente mental. Porque para fazer uma denúncia dessa em Curitiba e ser acatado ainda, a questão de ritual de magia negra, realmente é absurdo. Uma questão que me chama muita atenção. Uma questão que me chama muita atenção é que um tipo de prática dessa monstruosa, com esse fim, que seria um fim, né, ritualístico, litúrgico, haveria provas, haveria pessoas envolvidas. E nunca isso veio a público. Quer dizer, como é que você usa um corpo humano para poder, né, estripar o corpo humano, tirar partes dele, né, as mãos, e ser levado para uma ritualística? Você não faria, a pessoa não faria, né? X, qualquer pessoa, hipótese, não faria isso sozinha no quarto da sua casa. E se fizesse, teria que chegar com aquilo ali. Como que você consegue levar, né, esse tipo de prática sem ter vários envolvidos? Inclusive no ritual. Mas você falou uma questão que me chamou muita atenção agora no início da sua fala, conversando com a Isabela, que você falou, olha, eu quero esquecer o passado, eu quero prospectar, eu quero agora lutar para poder desenhar, né, um futuro, para que outras pessoas não passem por isso. Então, eu queria colocar duas questões. Primeiro, da mesma forma que a mídia fez todo esse trabalho, né, de 92 a 2011, hoje a mídia já está num outro sentido. Quer dizer, nós temos um documentário em sua defesa. Então, a minha pergunta é, como que você avaliou esse documentário? Você achou que ele foi fiel? Vocês foram consultadas? Você deu uma assessoria para que aquilo fosse o mais real possível? Outras pessoas foram ouvidas? Essa seria a primeira questão. E a segunda, como que tem sido a campanha, o desdobramento da campanha que você tem conduzido, que você tem encabeçado, sobre, né, os torturados? No caso, essa campanha que você começou agora, né? Qual que é o seu projeto agora para o futuro? Além de provar formalmente a sua inocência, porque me parece que a população brasileira, a comunidade, está muito convencida dessa inocência, especialmente por esse trabalho que foi feito cinematográfico, além das entrevistas com você. O que você está prospectando? A questão primeiro que você perguntou, qual foi mesmo? A primeira pergunta? Já esqueci a primeira. Se o documentário ele foi fidedigno, se você foi consultada, se você como que foi o material, você participou nos bastidores, você se viu ali? Assim, a gente não participou dos bastidores, eles simplesmente filmaram a gente, os depoimentos, a filmagem na praia. A gente não sabia como é que ia ser o resultado desse documentário. A gente sabia que ia aparecer as fitas porque apareceu no podcast. Mas só apareceu depois que a gente já tinha dado depoimento e depois que a gente já tinha filmado. Só o último episódio, que nós somos chamados novamente, que eles mostraram a fita pra gente. Que, na verdade, era para ser
questão de fotografia, que eles falaram que eu fotografar para a série, e era essa nova entrevista das fitas, né? Então, assim, a gente não teve envolvimento nenhum na construção dessa série, né? Foi tudo o Ivan, o Ali e a Globo. Claro que a gente deu material quando eles pediam, vocês têm foto disso, daquilo, a minha irmã sempre disposta a ofertar para eles tudo que eles precisavam, mas assim, participação em si na série, nós só tivemos o nosso depoimento e as filmagens, né? Que foi essa nossa Então, participação. assim, é muito bom ouvir isso de você, e eu provoquei, porque normalmente, quando esses documentários são feitos sobre personalidades, as personalidades, ou aquelas pessoas que conhecem essas personalidades, elas são ouvidas. E nesse caso, a gente pode dizer que o documentário teve uma isenção muito maior, muito grande, porque vocês, então, não participaram com versão nenhuma. Tudo foi coletado pela equipe, no trabalho da Globo, independentemente de vocês. Você sabe que, né, você como advogada que você sabe que isso tem um valor, assim, né, imenso. Sim, a gente nem sabia qual ia ser o resultado dessa série, como que no final, nada. Não tem nenhuma participação, a não ser o nosso depoimento, né, a nossa entrevista, e do último episódio da questão das fitas. Quanto à hashtag, assim, quem iniciou a hashtag foi um grupo de WhatsApp. Na verdade, não fui eu, foi um grupo de WhatsApp de amigos e advogados. Eles fizeram a hashtag e eu comecei a divulgar e realmente a ajudar nos 7 inocentes de Guaratuba e onde está Leandro Bossi, que Leandro Bossi é outro menino desaparecido em Guaratuba. Então, a gente está fazendo essas duas hashtags juntas, porque o Estado tem que dar uma resposta. Porque não foi investigado, como é que está o inquérito do Leandro Bossi. Então, na verdade, isso no futuro, eu quero fazer a Fundação Aldabage de Direitos Humanos para lutar junto às pessoas que têm seus direitos violados, né? Porque a gente não pode permitir que isso aconteça mais no Brasil, né? E achar que está tudo ótimo, que está tudo bem, que é normal. Isso não é normal, as pessoas têm que começar a lutar pelo seu direito. E Beatriz, Se você pretende... Isso, Beatriz, você pretende fazer algo em relação às violações sofridas por você, ingressar com uma ação de revisão criminal? Porque, como você falou, vocês são condenados. Hoje, judicialmente falando, vocês estão na esfera de condenados. Então, você pretende no futuro ingressar-se com uma ação de revisão criminal ou na Comissão de Direitos Humanos pedindo sobre essa violação, sobre a tortura, agora com essas provas mais concretas? Qual é a sua expectativa em relação a isso? Sim, a revisão criminal já está sendo terminada, a doutor Figueiredo Bastos já vai entrar com essa revisão criminal em meu nome, extensivo aos demais que são condenados, que sou eu, o Davi, o Oswaldo Marceneiro e o De Paula já falecido. E nós vamos sim entrar junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque até o momento o Brasil não tomou nenhuma providência quanto às torturas, e quando se esgotar o prazo do Brasil, a gente vai entrar exatamente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque o Estado seja responsabilizado. Como já foi, o Paraná foi responsabilizado, inclusive, por causa de escutas telefônicas, escutas ilegais, que ocorreram com o Capitão Neves, o mesmo nosso torturador. Então, o Paraná já foi condenado, o Brasil também, em caso dele, né? Seria o caso agora de tortura. Sim. Inclusive, Beatriz, com relação à sua fundação, tem a ela o caráter que for, inclusive, de ONG. Conte comigo no que eu puder contribuir, participar, como professora na área, como pesquisadora na área de direitos humanos. Eu já me coloco aqui à disposição para poder estar nesse projeto com você, e faço isso com o maior prazer, porque nós não podemos nos calar. É isso que você falou, né? Desde a sua primeira colocação. Não é normal, não é natural, não pode ser assim, não é obter uma confissão a qualquer custo. Isso eu estava citando o Luiz Roberto Barroso no início aqui da minha fala, antes de você entrar, é uma desonra para o nosso país, saber que uma justiça funciona sobre essas bases.
E assim, eu queria te fazer uma última pergunta, porque daqui a pouco, né, vai cair aqui a nossa filmagem, eu queria deixar gravado. Qual foi o momento, né, da tortura que você sentiu, assim, foi o que está na sua mente, que vem na mente agora como o pior momento, que você falou, agora eu vou morrer, eu não vou aguentar. O que foi o pior para você? O pior, que você fala assim, meu Deus, eu não acredito que eles chegaram nisso. E eu queria te fazer uma segunda. O fato de você ser mulher, você acha que influenciou essa forma brutal de tratar com vocês? Porque, afinal de contas, levar mulheres, né, para um sítio e fazer o que quiser delas era mais fácil do que pegar homens, né, brutamontes? No que você sentiu que a sua condição feminina frágil, fragilizada, facilitou ainda mais esse tipo né, de empreitada, de violência, de crime, enfim, desculpáveis? Não existe o pior momento da tortura. Todos os momentos, desde o início ao fim, você já pensa que você não vai mais aguentar. E é sempre um fôlego a mais. Você volta e é um fôlego a mais. E você sempre pensa que na próxima vez você vai morrer. Que ali você vai morrer. Então não existe um momento único, assim, do pior momento pra gente, né? Mas, assim, para eu poder elencar para você, a gente escutando realmente os gritos da mãe. Eu falei, não mexam com ela, que ela tem problema. Né? E depois eu desmaiei, assim, diversas vezes. Eu tenho flashes. Eu não me recordo da tortura inteira. Então, são momentos. Eu estou num espaço, depois estou no outro, estou numa cama de casal, depois estou numa cama de solteiro, tudo no mesmo quarto. Uma hora estou sem roupa, outra hora estou com roupa. Então, assim, é terrível você também viver isso. De você não conseguir lembrar numa lógica direta aquilo que te aconteceu. Né? E, então, não existe pior momento. A tortura, desde o início, já é um momento ruim. Né? Eu não posso dizer para você qual o pior. E pensar que ia morrer, em todos os momentos ia morrer. E fragilizada, a questão da fragilidade, nós tínhamos mesmo, eu tenho 1,51 m, faço questão do meu meio, e eu pesava uns 43 quilos, mais ou menos. Imagina como eu era frágil e pequena. E são pessoas ruins, são pessoas que, para mim, não são seres humanos. Né? Porque eles um dia vão ter filhos, né, filhas, e não pensam no amanhã. Né? Inclusive, a nossa luta é para que não aconteça com a filha, com os filhos desses torturadores, o que aconteceu conosco. Espero que eles tenham um pouquinho de consciência hoje. Mas é muito difícil pensar isso de uma pessoa que, para mim, não é humana. E eu acho, Beatriz, também, só para a gente finalizar, viver-se, eu acho que a impunidade da tortura é uma coisa muito grave. Hoje nós temos vários torturadores aí, inclusive torturadores que são homenageados na Câmara Federal. E isso gera um efeito de que no Brasil não existe impunidade para quem tortura, que a tortura é um ato. Eu vi, inclusive, jornalistas falando, não, olha a gravidade dessa fala, isso me chocou de uma forma profunda. Não quer dizer porque foi torturada que a pessoa é inocente. Isso uma jornalista conceituada falando, e aí você coloca. Então, a duras penas, você pode ser torturada, pode pegar uma confissão e tá tudo bem. Que país é esse que se admite que as pessoas falem publicamente isso? Que a tortura é ok. Se a pessoa, na mentalidade dela, se a pessoa é culpada, não precisa do devido processo legal. Mas eu acho que a gravidade é quando chega você. Porque quando é a Beatriz Abage, quando é a Celina Abage, tudo bem. Mas quando eu sou violada dos meus direitos, quando os meus filhos são violados dos seus direitos. Então, por isso que a pauta, para mim, da dignidade, do devido processo legal, é uma pauta muito cara. E eu acho que indiferente ter esse tipo de fala, hoje, isso não é em 92, isso é hoje, mostra como a nossa sociedade ainda precisa se mudar basilar, estruturalmente, em relação à tortura e aos direitos humanos. Então, você, como uma futura fundadora de ONG, como uma pessoa que passou, a importância de se levar essa pauta, por isso que eu queria te agradecer profundamente por falar, porque isso tem que ser debatido. A educação em direitos humanos tem que ser levada para as escolas. As pessoas têm que compreender isso, tem que tirar desse bordão, bandido bom é bandido morto.
Então, Beatriz, muito obrigada mesmo. Queria que você fizesse só a última fala. Falar o que é a gravidade de se torturar, porque não é só você que sofreu tortura. Os pais do Leandro Bosley tá sendo uma resposta também depois de 30 anos. Por isso até que eu coloquei o título, a impunidade, ela é uma faca de dois gumes. Porque, ao meu ver, é um caso totalmente viciado. Totalmente viciado. E quem realmente fez isso? O que aconteceu? O inquérito, o que aconteceu realmente com os meninos, para mim, não tem uma resposta. Então, é um sofrimento para as famílias. Então, eu queria que vocês finalizassem aí, que a live já está acabando, falando da importância de se discutir, de se trazer esse caso à tona, de depois de 30 anos a gente dar visibilidade nesse tipo de tema e fazer espaços como esse para discussão. E eu queria complementar, porque nós já vamos nos despedir, Beatriz, também te agradecendo muito por esse momento, né, tão afetivo aqui conosco, compartilhado, né, da sua vida, da sua experiência, e a gente percebe que você é uma mulher muito forte, você venceu, você superou, você usou inclusive a palavra superação, né, e vê-se que é algo que você não abdicou de seguir e até o último momento, até a última alternativa para poder provar e fazer diferente. Porque você teve força para isso, você tem formação para isso, você adquiriu capital intelectual também na área jurídica e você não desiste. Mas tem muita gente que está passando por isso agora e já passou, muitas mulheres que estão sendo agredidas, torturadas dentro de casa pelo próprio marido, mas não tem a força que você teve e o apoio da sua família para poder seguir e superar. Qual é o conselho que você deixaria para essas pessoas, além dessa questão que a Isabela coloca, né, desse desafio de mudar esse sistema? Qual o conselho você deixaria, especialmente para as mulheres torturadas hoje no Brasil? Antes eu queria dizer assim que é bem importante falar que eu não posso atuar juridicamente porque a OAB, né, do Paraná não permite ainda, porque ele tem como inidôneo. Espero que eles revejam essa opinião deles. E para as mulheres, é sempre falar, tentar dizer, se amar. A primeira coisa que a mulher tem que fazer é amar. A partir do momento que ela se amar, se gostar e souber quem ela é, ela consegue lutar em favor dela mesma e de outras pessoas, né? Saber quem ela é e dizer, como eu sempre disse, eu não sou manipulada pelo pensamento que outras pessoas têm ao meu respeito. Se me chamarem de bruxa, eu vou fazer, pronto, eu sei que eu não sou bruxa. Então não me interessa se você acha ou não que eu sou bruxa. Né? Interessa o quem eu sou, né? E aonde eu quero chegar. É isso que interessa. O resto é resto. Né? Não sei, eu penso assim. Beatriz, falando nisso, você lançou um livro, né? Fala sobre o seu livro aí, para a gente finalizar. Sim, eu e minha mãe lançamos um livro, Malhos, né? Não sei se dá para ver. Sim. Relatos de injustiça, tortura e erro judiciário. Aqui a gente conta a nossa experiência desde o momento que a gente foi presa até o momento que a gente passou pelos júris, que foi absolvida, e depois que foi condenada. Então, é uma experiência pessoal e é um livro pesado, porque a gente conta tudo, o que aconteceu conosco. Mas é importante para que as pessoas saibam que isso existe no Brasil e que isso tem que ser barrado já, tem que parar. E que não pode mais crescer essa bola de neve com um presidente que idolatra o torturador. Né? Sim. Beatriz, muito obrigada, querida. Que Deus siga iluminando seus passos, que a OAB, né, do seu estado reveja essa situação. Quer dizer, por que você não pode advogar, né, Cia? Porque a gente sabe que existem que tem antecedentes, que realmente cometeram crime. Eu tenho amigos que realmente ficaram presos, que conheci pela internet, dizendo eu cometi crime e fiz a reabilitação e tenho a minha ordem, por que você não pode? Eu sou a única mulher. Tem algum outro caso? Não tem. Não tem. Então, eu deixo aqui, inclusive, registrado, né, que a OAB reveja os seus princípios, porque, inclusive, se colocar contra o advogado
não é tarefa da OAB. A tarefa da OAB é defender a nossa classe e possibilitar o exercício dela dignamente, com todos os direitos e garantias que nós temos. Eu não sabia desse detalhe. Deixo aqui também registrado esse apelo, porque me parece totalmente sem sentido essa situação. E te agradecer muito. Espero que, né, que você siga nesse caminho iluminado que você está trilhando. E se eu puder contribuir com alguma coisa, eu estou aqui a postos. E muito obrigada, Isabela. E tortura nunca mais. Tortura nunca mais. Tortura nunca mais. Um abraço, querida. Fica com Deus. Também deixa um abraço à sua família, para as mulheres da sua família. Vocês são guerreiras, vocês nos representam muito. Eu tenho muito orgulho de ter mulheres como vocês na história do meu país. Muito obrigada. Deus abençoe muito a você. Obrigada. Amém. Tchau. Tchau, Isabela. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, gente. A todos. Obrigada.